honra estar com os irmãos mais uma vez, neste período que achávamos que seria breve e já estamos atravessando o ano inteiro. Agradeço a sua paciência em ouvir esse brasileiro. O carinho de vós me constrange e eu estou aqui para dividir mais essa meditação, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, uma história bem conhecida. Lucas 6, do verso 6 até o verso 10. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus, observando-o, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fique em pé e venha no meio. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Esse texto é muito rico, muitos detalhes que podemos observar. Mas vamos ver a atitude de um homem diante do Senhor Jesus. Uma pessoa debilitada, fragilizada, limitada em seus movimentos, como pode ser fortalecida pela fé diante da palavra do Senhor Jesus? Um homem com a mão mirrada é assim como nós também. Nós temos, por muitas vezes, dificuldades. Nós temos, muitas vezes, uma vida atrofiada, que é a mirrada, uma vida limitada. E isso pode nos trazer problemas, nos envergonhar e até criar dificuldades no nosso relacionamento dentro de casa e principalmente no trabalho e no dia a dia. Vamos então observar que estes problemas que nos impedem de ter uma vida saudável e que nos trazem vergonha, nos entristece e influenciam a nossa vida, como podemos ter uma vida fortificada, restaurada, uma vida sadia. Como então suportar e se livrar das fraquezas? Vamos ver, portanto, 4 atitudes deste homem que encontrou com o Senhor Jesus. A primeira atitude deste homem é que ele estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Muitos de nós, quando temos um problema sério, quando queremos resolver logo uma crise, uma situação que vemos que não há solução, procuramos em vários lugares, em vários médicos, doutores da filosofia, em muitas religiões. E procuramos em lugares errados, com pessoas erradas. E principalmente não entendendo o drama do momento que estamos atravessando. Qualquer coisa, qualquer palavra de alento, parece que vamos acatar sem nenhuma dificuldade. Este homem, ele entrou numa sinagoga, como de costume. Sinagoga era uma espécie de escola judaica, pois o templo ficava em Jerusalém, e essa distância para todo sábado frequentar o templo tinha toda essa logística complicada. Portanto, os judeus, depois que voltaram do cativeiro da Babilônia, instituíram escolas para ensinar a lei e os costumes judaicos, resgatando então a tradição dos hebreus. E aqui nesta sinagoga, mais uma vez, o Senhor Jesus se apresenta. O Senhor Jesus, ele veio para o povo dele, judeu, hebreu, e ele estava numa sinagoga, e nesse instante, ensinando, pois não haviam tantos rabinos assim para frequentar e ensinar em todas as sinagogas.
Jesus está então ministrando e no meio da sua audição existe um homem que todos estavam atentos, observando o que Jesus vai fazer. Veja que textos paralelos do Evangelho que Lucas narra, capítulo 6, nós também podemos encontrar em Mateus, no capítulo 12, no verso 9 até 14, e também em Marcos, capítulo 3. Mas eu escolhi o Evangelho de Lucas, pois ele é o doutor, o médico amado. E como médico, ele se detém aos detalhes. É o único que diz que era a mão direita daquele homem que estava mirrada, atrofiada, doente, sem vigor, sem vida. Jesus entrou naquele sábado para ensinar. E veja que na sinagoga, o costume judaico era eles lerem a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E o judeu ele conseguiu dividir em 54 partes essa Torá, os 5 primeiros livros, e assim durante o ano inteiro conseguir ler trechos da palavra de Deus e decorar. Começava num sábado, a leitura num sábado à tarde, e durante a semana eles iam lendo texto por texto. E no sábado seguinte, pela manhã, encerrava-se a leitura daquele pacote chamado Pacheote. Era o costume judaico da época. E o Senhor estava lá para fechar a leitura da semana e abrir uma nova sessão de textos bíblicos. Ou seja, o Senhor estava lá para virar a página, embora sabemos que eram rolos de pergaminho, ou mesmo rolos que eles guardavam as Escrituras. Veja que o Senhor Jesus, quando ele está neste momento, dentro de uma sinagoga, para virar uma página do texto bíblico, ele também está lá para virar a página da história de um homem que sofria muito. E outros religiosos que estavam observando as ações de Jesus e que poderiam também ter as suas histórias mudadas, transformadas, mas preferiram apenas observar, criticar e apenas julgar as ações de Jesus. O texto diz que o homem tinha uma mão ressequida, mirrada, atrofiada. E uma mão sem força, uma mão debilitada, não vai conseguir segurar, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir se defender. Era uma dificuldade tremenda para aquele homem. Ora, assim como a mão física, no mundo físico, tem a sua maravilha, tem a sua utilidade indispensável para o trabalho e para a sobrevivência, assim também a fé no mundo espiritual também ela é apropriada para segurar as bênçãos de Deus, para reter as promessas do Senhor. Mas esta fé, se ela for também mirrada, atrofiada, assim como uma mão, ela vai ter muitas dificuldades para trabalhar para o Senhor. Viver em carência espiritual é ter uma fé ressequida, mirrada, atrofiada, que não vai conseguir deter, segurar as bênçãos de Deus. Também não vai conseguir deter as promessas do Senhor na sua palavra, as Escrituras. E o pior de tudo, quando surge algum obstáculo, seja ele menor que for, vai desanimar e ficar pelo caminho. A segunda atitude que nós vamos ver desta pessoa, deste homem, é que ele vence preconceitos religiosos. Veja que ele já estava no lugar certo, com a pessoa certa, e agora ele tem que vencer religiosos. Sabemos pelos evangelhos que muitas vezes quando o Senhor Jesus operava um milagre, ou mesmo um ensino através das Escrituras, os religiosos é que estavam à sua volta, criticando, acusando, questionando, duvidando e falando mal. E aqui está, por mais incrível que pareça, este homem tinha que vencer os religiosos e também tinha que vencer o seu próprio preconceito religioso. Veja que curar aos sábados para o judeu era um sacrilégio,
pois eles tinham aquilo como uma arte da medicina. E este era um trabalho que poderia ser feito durante a semana, mas não num sábado. E aqui o Senhor Jesus, exatamente, vai trabalhar para mexer na religiosidade daqueles homens. Para assim fazer o quê? Mostrar que a religião que eles tinham transformado em algo próprio para si estava obscurecendo e se afastando cada vez mais dos propósitos de Deus e deixando o homem a sofrer, deixando o homem de lado. A lei valia mais do que fazer o homem que estava sofrendo ser curado. Aqui está a marca de um religioso. E será que você está nessa? Um religioso, ele serve a Deus até o momento em que os seus interesses são atingidos. E quando os seus interesses são atingidos pela palavra de Deus, pela obra de Deus, ele vai se refugiar na lei, nas tradições, na religião, para assim buscar alguma palavra que venha satisfazer o seu ego, satisfazer então os seus interesses. Este é o religioso. O religioso é aquele que quer alcançar e fazer alguma coisa para Deus do jeito dele. Além do preconceito desses escribas, este homem doente, este homem mirrado, atrofiado, envergonhado, ele tinha que vencer os seus próprios preconceitos, religiosos também. O mesmo acontece nos dias de hoje. Sempre que Jesus manifesta o seu poder, sempre que a palavra do Senhor ela é apresentada e nos clareia, nos dá entendimento, nos traz luz, sempre existem pessoas olhando com crítica, um olhar apático, sempre meneando a cabeça, desconfiando e rejeitando a ação de Deus na nossa vida, pois não foi do método e do jeito que eles interpretam, eles imaginam. Duas posturas podemos destacar deste texto de Lucas capítulo 6 que lemos agora. Você tem a postura, ou terá a postura, deste homem que tem a mão mirrada, enfraquecida, doente? Ou você vai ter a postura daqueles religiosos, primeiro analisando, criticando e testando o Senhor Jesus? Muitas pessoas estão testando ao Senhor Jesus, estão presentes na reunião, estão observando o que Jesus está fazendo com as pessoas e estão analisando. Devemos assumir publicamente a nossa fé, assim como este homem assumiu. Essa foi a sua terceira atitude. Veja, portanto, que muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas eles não querem o Deus da bênção. Querem apenas usufruir da cura, de alguma solução para os seus problemas, e tão somente isso, resolver a sua situação, a sua crise e seguir com a sua vida. Quantas vezes nós temos vergonha de alguém nos chamar de fanáticos ou alguém nos chamar de crentes? E assim, este homem foi no meio. Mas por que será que o Senhor Jesus quis expor ao ridículo, entre aspas, este homem que estava doente, que tinha uma mão inútil, inutilizada? Será que o Senhor faz isso com as nossas vidas também, nos expondo ao ridículo? Não, não é nada disso. O que acontece é que para aquela sociedade judaica e para a lei, uma pessoa que estivesse doente ou tivesse alguma debilidade, alguma deficiência, era considerada pecadora, um castigo de Deus. Está vendo? Você é assim porque Deus está te castigando. Esta era a interpretação que aqueles religiosos tinham da vida. E hoje em dia também muitas pessoas nos criticam quando temos alguma dificuldade financeira, de saúde ou de relacionamentos, dizendo e apontando o dedo, castigo de Deus. Isso vem a ser então o quê? Pecado. Jesus está restaurando completamente a integridade daquele homem, não só curando um braço que está doente,
mas querendo trazer uma saúde íntegra. Veja que, apresentando ele diante de toda aquela congregação, iria mostrar que aquele homem esquecido e abandonado e largado num canto, aquele homem inútil que não serve para nada e que fica lá, este homem agora está sendo restaurado e apresentado a todos. O Senhor Jesus faz isso. O Senhor nos restaura por completo e nos apresenta de maneira a que todos possam ver e se admirar. Quarta atitude que nós podemos destacar deste homem, ele teve a humildade para reconhecer a sua deficiência, a sua fragilidade. Ele muito bem poderia se esquivar, se esconder. Eu mesmo, onde trabalhava na minha loja, todo dia vinha um rapaz, um advogado, que passava pelos corredores da calçada, e ele sempre vinha com a mão no bolso, sempre discreto, com o paletó. Algo sempre chamou a atenção, porque ao tomar café, junto com o grupo de amigos, ele sempre com a mão no bolso, sempre se escondendo, sempre limitado. Ele tinha vergonha de mostrar a sua deficiência, de mostrar uma mão defeituosa, atrofiada, mirrada. Me imagino então, este homem que estava na sinagoga, no meio de todos aqueles judeus, crentes, zelosos da lei, sabendo que todos o consideravam um pecador, alguém que estava recebendo o castigo de Deus. Ele não pensou duas vezes, ele queria ser curado, ele queria ser restaurado, ele queria ter vida novamente. E para isso, ele precisou reconhecer a sua fragilidade, ele precisou reconhecer a sua debilidade. E assim também, se nós queremos ter uma vida forte, revigorada, precisamos reconhecer a nossa fragilidade e principalmente a nossa dependência do Senhor, o Criador. Aquele Senhor que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar e assim conquistar a nossa justificação, nos declarar justos e mais ainda, nos reconciliar com Deus, nos trazendo paz. Muito melhor do que uma cura física temporária. Hoje você está bom de uma situação e amanhã você pode contrair uma outra doença de outra situação. A melhor cura que temos é do nosso relacionamento com o Senhor. Veja que naquela época, então, ele tinha que vencer barreiras e dificuldades, assim como nós hoje. Também temos que vencer dificuldades e barreiras, reconhecendo, portanto, ter mais humildade. Ainda mais, levando em consideração o simbolismo que na cultura judaica tinha a mão direita. Não só ela faz falta no trabalho, não somente faz falta para nos defender, para doar, para fazermos tudo. A mão direita, na cultura hebraica, ela era fundamental. Vamos destacar duas passagens do Antigo Testamento para percebermos, portanto, o valor desta mão direita, destacada somente pelo Dr. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. No Salmo 73, no verso 23. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Outra passagem nós vamos encontrar em Isaías 41, no verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, estou contigo. Essa atitude deste Deus. Quando todos naquela sinagoga ignoravam aquele homem com aquela mão ressecada, atrofiada, mirrada, largado no canto, inútil. Você não serve para nada. Você, para nós, nem está aqui. Ele tinha uma dor dentro dele, mas ele reconheceu quando o Senhor o chamou à frente. A sinagoga não tem uma configuração como as nossas igrejas, onde o pregador fica à frente e todos sentamos
um atrás do outro. Sinagoga. O rabino, o mestre, ficava no centro e todos à volta. Portanto, não tinha como ele fugir ou se esconder em algum canto. Todos estavam vendo, porém ignorando. E este homem, portanto, se levanta, vai à frente, fica diante do Senhor para receber a cura. Veja que ele obedece à voz do Senhor, à palavra de Jesus. Ele se levanta, ele vai ao meio. O Senhor pede para ele esticar a sua mão mirrada. E ele, com dificuldade, talvez até com dor, ele faz o gesto para receber a cura. Assim nós temos que ter esta atitude também. A atitude de ouvir a voz do Senhor. De estar em prontidão. Obedecê-lo. Mesmo que ele requer algo muito difícil. Mesmo que o Senhor está pedindo algo complicado. Devemos nos esforçar para atentar aquilo que ele está pedindo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, conforme Lucas, no capítulo 1, no verso 37. Quando o Senhor ordena, o Senhor capacita. O Senhor não deixa ninguém passar vergonha, não expõe ninguém ao ridículo. O Senhor, quando chama, é porque Ele quer te restaurar completamente. Portanto, Jesus nos confronta, como confrontou este jovem e os religiosos também, que preferiram ficar sentados, julgando, criticando, querendo dizer que a lei era mais importante do que a misericórdia. Quando estamos conformados com a nossa situação, acomodados na nossa tristeza, na nossa fragilidade, o Senhor nos chama e pede para ficarmos de pé, uma atitude de ação, uma atitude de proativos. Jesus nos confronta quando estamos fechados, acanhados, envergonhados, mesmo em sistemas religiosos, ou mesmo, pior ainda, em nossos egoísmos. Achamos que somos coitadinhos e ficamos na nossa autocomiseração, esquecido e nos afastando de todos. O Senhor não quer que tenhamos uma vida atrofiada, mirrada, sem trabalho, sem ação. O Senhor, quando chama, é porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Nossas vidas devem estar no centro, para que todos possam ver a luz de todos e evidenciar a ação de Deus no nosso coração, a transformação que Deus está fazendo na nossa vida. O cristão, portanto, que se sujeita diariamente ao Senhor Jesus, desfruta da paz de Deus, conforme Filipenses 4, no versos 6 e 7. Ele não quer que tenhamos uma vida mirrada, atrofiada, muito pelo contrário. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Se hoje o Senhor está falando com você através das Escrituras, esteja atento à voz do Senhor Jesus e obedeça e tenha um compromisso de segui-lo, pois o Senhor está pronto a restaurar a sua força e mais ainda, te trazer dignidade novamente. Que o Senhor nos abençoe. Amém.